a preocupação em dar resposta na situação dos transportes. No domingo conseguimos receber, não é, o comunicado sobre a alteração da tarifa de táxi. Até ali, o que nos espanta é, na verdade, o facto de as conversações anteriores não terem surtido algum efeito, não é, para que fôssemos consultados nessa altura para a subida do preço do combustível. Portanto, penso que o próprio Ministério dos Transportes, através da agência, entendeu que esta era a melhor via para que os taxistas na segunda-feira pudessem retomar as suas atividades já com preços devidamente definidos. Pois também preparariam mais os próprios passageiros, né? Exatamente. A população de alguma, pelo menos mais uma semana. Chegando o preço como chegou no domingo, no princípio da noite, não tínhamos outra saída senão comunicar os taxistas no sentido da segunda-feira reduzir parcialmente a oferta de táxis para outros taxistas participarem do processo de informação, não é, de informação, que é aquilo que o Francisco considerou como uma formatura. Portanto, são reuniões que aconteceram na segunda-feira, organizadas pela NATA, ATA e outras organizações, a ATLA, são várias organizações, Alarida, para esclarecer de que nós não participamos da formação do preço do táxi desta última vez. Para vocês não ficarem mal vistos de alguma maneira. Como já estamos sendo. Exatamente. Não participamos da formação. A formação do preço do táxi deriva de uma lei. Portanto, entendemos que o Executivo tenha colocado o preço do combustível atual e o preço das peças sobressalentes, do qual já domina, e tenha encontrado esse preço. Não podemos especular sobre como encontrou a tarifa de 300 kwanzas, se podia encontrar mais ou menos, mas o que nos preocupa é o facto deste combustível estar a subir como se fosse, sei lá, a subir todos os dias. Portanto, vai subir até quando? Vamos aumentar, vamos receber novos preços de táxi até quando? Portanto, esta é a preocupação, e é uma preocupação geral, quer de taxista, quer não, mas aqui nós nos focamos para os taxistas. O nosso foco é defesa e orientação social dos taxistas. Outros jovens, outras organizações, claro que também vão reivindicar o preço, vão reivindicar o impacto negativo, não é, na vida, na economia das pessoas, e portanto, nós entendemos que o táxi a 300 kwanzas acaba por ser pesado para os bolsos de todos, porque até o próprio taxista também usa táxi para sair da oficina, para sair do parque onde coloca a viatura, e o preço é pesado para todos. Isto não é benefício para taxistas. É preciso que a sociedade entenda que quando um produto sobe, quando um serviço, quando o pão sobe, não é oportunidade para o padeiro, nem para o dono da padaria, porque esse dono da padaria vai comprar os serviços, a matéria-prima para a fabricação do pão, muito mais cara do que o preço anterior. Então ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com a subida do preço do táxi. Muito bem. Continuamos, temos mais pessoas a comentarem relativamente a este assunto, e o Miguel Kiala questiona: senhores presidentes, estão cientes de que há movimentações da população para protestar contra a subida do táxi? Como pretendem responder a isso? Mas vão protestar a quem? A nós? Pois, convém mesmo responder. Vão vir até as associações para protestar? Porque, na verdade, o preço do táxi? Vocês estão aqui para deixar mesmo claro sobre isso, que vocês estão ilesos a qualquer tipo de decisão que tenha surgido nos últimos dias. Não, eu tenho dito isso nas minhas redes sociais, de que nunca se esqueçam que a corda arrebenta do lado mais fraco. Digo sempre alguma coisa, mas eu digo até não se esqueçam que a corda arrebenta do lado mais fraco. E a sociedade angolana é muito disso, de olhar para o irmão e culpabilizar o problema do Estado, problema cujo ator é o detentor do poder político, mas vai culpar o irmão.
Portanto, até os milhantes hoje assaltam taxistas, assaltam pessoas indefesas na rua e não vão assaltar quem lhe criou dificuldade na vida, se não for ele próprio. Estás a ver? Então, se há movimentações da sociedade para protestar o preço da corrida de táxi, penso que foi mal pensada essa movimentação. Devia ser para protestar o preço da subida do combustível. Como nos termos da lei ou da Constituição e da lei é possível que cidadãos protestem, eles, desde que façam por via legal, têm esse direito. Penso que não há problema nenhum cidadãos protestarem, porque a vida se tornou cada vez mais cara. Os cidadãos, olhando para essa situação, se entenderem que devem escrever para o titular do Poder Executivo ou para o Executivo em si para protestar uma determinada medida, isto é de lei. Portanto, não temos nada aqui comentar cidadão que vão protestar. Nós só vamos comentar se vão protestar contra nós. Contra nós, sim. E informá-los que o protesto não pode ser dirigido aos taxistas, muito menos às organizações que cuidam. Mas foi exatamente isso que ele depois reforça. Como é que vocês pretendem responder a isso? Como se vocês fossem... Nós, com relação a isso, a esta questão do Miguel, é o Miguel Kiala, né? É o Miguel Kiala, sim. Miguel Kiala. Dizer que nós, como já fez referência ao meu colega, não estamos contra para qualquer protesto da sociedade civil, do povo no geral. O que nós queremos fazer perceber, até nós não orientamos os taxistas a cobrarem 300. É preciso perceber, com o anúncio da Agência Nacional dos Transportes, e quem conhece Angola, o mercado autorregula-se. Hoje, o tomate já não está no preço que estava. Quer dizer, se um taxista está a cobrar agora 300 kwanza, o mercado está a autorregularizar-se. Não é da responsabilidade, não é a orientação dos presidentes. Porque nós não informamos nada à TPA, não passamos nenhum documento à TV Zimbo e não afirmamos nada categoricamente de que estamos de acordo. Repito, estamos no momento de reflexão. Se eles quiserem refletir conosco, que venham. Mas se eles não quiserem, eles querem, Francisco? o povo, reflitam conosco. Na verdade, seria o povo lesado, no caso dos passageiros. Não. Não? Atenção. Disse bem o meu colega, ninguém ganha com a subida do preço de táxi. Nem o taxista, nem o povo que querem reivindicar contra o taxista. Repito, taxista é a solução da mobilidade em Angola. Ou seja, reivindicar com o taxista é mais um perigo, porque ele vai parar porque você está a contestar. E quando parar, cria um caos. Não, então, nem sequer o contestatário tem caminho para ir, porque não vai ter vai para ir aonde? Então pensamos nós que seja o companheiro Miguel Kiala que compreendam que não é da responsabilidade das associações nem dos taxistas a subida do preço do táxi. E as associações também dizem que não vão responder a isso. Não temos resposta para dar aquilo que é a vontade da sociedade. De terceiros, né? Não temos resposta para dar. Temos aqui a mensagem do Pedro Cefas, que diz o seguinte: por favor, eu quero saber do senhor Francisco Paciente se o povo for às ruas, como as associações irão reagir? Vão ouvir as reivindicações ou manter a decisão? Quem tomou a decisão? Quem deve alterar a decisão é quem tomou. Sim. Qual é a decisão que nós vamos manter é retirar. Portanto, é preciso que a sociedade não confunda as nossas instituições com as instituições do Estado. As associações são instituições coletivas de direito privado. Portanto, não são elas que fazem a formação do preço da corrida de táxi.
não são elas que fazem subir o combustível. Portanto, isto não é nossa responsabilidade. Se a sociedade acha que deve tomar determinadas ações ou decisões para protestar uma medida tomada pelo Executivo, elas devem fazer com o Executivo, nos termos da lei. Portanto, aqui não coloca as associações em relação a isto. Agora, os membros, os taxistas, os cidadãos, ao participar desse ato, também são livres de fazer. Ninguém é forçado a fazer aquilo que não quer fazer. Portanto, nós os taxistas, quando temos tido as nossas reivindicações, não temos recebido membros da sociedade no geral, vendedores ambulantes, comerciantes, jornalistas, nunca nos ajudaram. Nós tivemos um protesto em 2022, Alarida, realizado por nós taxistas. Paramos a cidade de Luanda, porque estávamos a pedir aquilo que até agora não nos deram, que é a proteção social, que é a dignidade do taxista enquanto profissional, que é o acesso aos serviços públicos, não é? Protestamos, ficamos detidos. Na altura, mais de 150 taxistas e membros das associações ficaram detidos. Boa parte da ANATA estão ali a acompanhar todos os detidos ou os ex-presidiários. Não recebemos solidariedade da sociedade. Não recebemos. E foi muito triste. Portanto, qualquer grupo organizado pode sim realizar uma manifestação, uma reivindicação, desde que seja feita nos termos da lei. Penso que nem as autoridades impedem esse tipo de ação, desde que seja feito nos termos da lei. Agora, se impedem, também não estamos aqui como porta-vozes das autoridades para assim justificar. Atuam de modo independente às decisões do Estado, é isso? Sim. Muito bem. Nós não somos porta-vozes do Estado. Precisamos deixar claro isso. Nós somos taxistas, grupos organizados com personalidade jurídica para olhar para o taxista. Não deixamos de ser membros dessa sociedade, mas não somos parte do Estado. Pois. É importante ressaltar isto porque muitas das questões que vão surgindo aqui é com base naquilo. Parece que as pessoas... Bom, não vamos aqui culpar também as pessoas, né? Porque vezes há em que não sabem mesmo. Compreenderam de forma errada. Exatamente. Por essa razão é que nós convidamos-vos para cá estarem e poderem então desmistificar e também orientar as pessoas a pensarem que vocês atuam como uma instituição independente ao Estado. Sim, senhora. Independente do Estado. Então, estamos já aqui esclarecidos relativamente a isso. Estão aqui para reorganizar aquilo que é as ideias, por isso é que estão nesse processo de introspeção relativamente à questão da subida de táxi. Não há greve, não há paralisação, estão a fazer uma introspeção, não é? É sobre isso. Bom, temos várias questões que vão surgindo aqui à base do nosso tema de hoje. Temos taxistas, homens e mulheres, na verdade. E aqui está. Pergunta ao senhor Francisco Paciente se ele não pode abrir um partido político em defesa dos taxistas. Já pensou no nome? Já. Aliás, eu tenho dito que nós somos maiores em termos de números, em termos de impacto social, do que muitos partidos políticos juntos. Ok. Sim. Alarida, fomos nós que devolvemos as empresas de transportes públicos aos restaurantes e às demais empresas a liberdade de voltarem a reabrir, não é? A reabrir após Covid-19. Ok. Depois, no período da Covid-19,
o Estado mandou encerrar as instituições, não é? Mandou limitar, não é? O acesso às pessoas aos restaurantes a 1/3. Aos transportes públicos, a Macon, ao Tecul, passa a publicidade, a 1/3 de passageiros. Sim. A situação do transporte e da mobilidade ficou complicada a nível nacional. Mas depois nós sentimos que havia um certo tratamento diferenciado entre os taxistas e os tais transportes públicos. Okay. Víamos autocarros completamente lotados e os taxistas a serem limitados a levarem 5, 7 pessoas. Isso é que nos levou à reivindicação naquela altura. Ok. E ao reivindicarmos isso, o governo fez uma interpretação extensiva e positiva de que não adiantava manter os restaurantes encerrados, os transportes públicos interprovinciais cancelados, as igrejas limitando o acesso de pessoas, por quanto no táxi já pode se andar completo. Liberaram esta situação. Portanto, acabamos por ter a nossa ação, a ação das associações de taxistas tem impactos superior a muitos partidos políticos. Juntos. Ok. Sim. Portanto, por isso é que a sociedade, ou seja, vocês começa a conseguem buscar trazer soluções. Mais resultados. Nós trouxemos mais do que resultados. Os partidos políticos juntos. Certo. Ok. Até para uma sempre reflexão, Luanda ontem, por um pouco, entrava em colapso. Então, isso já dá para... As ações têm palavra, por si só falam. Pois é. Além desta garantia de transporte e da mobilidade, nós também, enquanto associação Alarida, somos, na verdade, daqueles que muita gente depende para subsistir. A Alarida sabe quantas pessoas dependem da Nata como instituição. Não tem noção disto. Nós, enquanto associados, somos cerca de 38 mil jovens. Enquanto jovens e adolescentes que dependem da Nata como instituição que lhes orienta para conseguirem ganhar subsistência nas paragens, em Luanda, por exemplo, cuidamos de 6.200 jovens. Jovens delinquentes ou supostos delinquentes, jovens que vieram de famílias desfavorecidas, que vieram das cadeias, que vieram do mundo das drogas, e nós estamos a ressocializá-los. Porque de qualquer forma eles existem. Eles estão na paragem, agridem pessoas, agridem, roubam. Mas quem deve fazer alguma coisa para conscientizar esse jovem que dá para viver sem roubar? Fomos obrigados, não é, a socializar esses jovens, uniformizá-los, para cada um deles ganhar pelo menos 5 a 7 mil kwanzas e conseguir subsistir. Okay. Nenhum partido político faz isso. Qual é? Qual, Alarida? Qual é o partido político que tem esse processo de ressocialização? Exatamente, não, que tem já isto. tem, só não tem nome, não é? É o nosso. Só não tem nome. Pois, talvez sim. Ainda Portanto, não. Quem que a associação em Angola oferece oportunidades de ocupação, de formação aos jovens? Não há. Nós contribuímos grandemente para o processo da redução da sinistralidade rodoviária, que é uma política do Estado também. É um plano do Estado. E enquanto associações de transportes, nós fizemos as nossas campanhas permanentes para dizer aos taxistas, aos passageiros, de que não pode atravessar onde não há passadeira, onde não há pedonal, para dizer ao taxista que não pode andar acima da velocidade estipulada por lei nesta zona, não é? Portanto, esta campanha toda que a gente faz tem um impacto extremamente positivo para a sociedade, porque vai reduzir as mortes na estrada, vai conscientizar as pessoas, além daqueles que vivem todos os dias pela nossa existência. Nenhum partido político faz isso. Eu nunca mais vi um deputado, quer do governo, quer da oposição,
por exemplo, numa rua, numa paragem, a falar com taxistas ou a falar com passageiros, aconselhando-os, não é? A manter a velocidade nos termos da lei, a não atravessarem, a não urinarem na rua, a fazer limpeza na estrada. Nós fizemos isto. Portanto, nós temos muito impacto que muitos partidos políticos e recebem dinheiro do Estado não têm, infelizmente. Bom, a situação